Olá, muito boa tarde. Está de volta o programa Eclésia, que neste dia, já em final de semana, chama a atenção para os textos sagrados que a liturgia do próximo domingo nos propõe. Será o 17º domingo do tempo comum, e para nos ajudar neste itinerário de análise a estes textos bíblicos, temos connosco a irmã Luísa Almendra, professora de Sagrada Escritura da Faculdade de Teologia da Universidade Católica, também cônego António Rego, jornalista. Obrigado a ambos por estarem hoje aqui connosco. Irmã Luísa Almendra, começamos por si. No Evangelho salta esta expressão, esta frase: Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os. O Evangelho oferece-nos desta vez a multiplicação dos pães, aquela parábola bem conhecida, de uma grande riqueza e de um grande significado. Sim, estava aqui até a falar com o Padre Rego e dizendo que este texto é tão conhecido, é uma narrativa que aparece em todas as narrativas de Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles nos falam desta multiplicação do pão, e por isso também corre o risco de muitas vezes de parecer muito óbvia e já conhecida, e portanto não há muito pouco já a aprender com ela. Pouca riqueza a tirar desta leitura. E, de facto, a primeira frase que citou indica um gesto que Jesus faz, não é? É verdade que ele é precedido por uma situação muito normal. Jesus estava com os seus discípulos, até subiu a um lugar, a um pequeno monte, uma pequena elevação. Quem já esteve em Israel conhece, não é assim uma montanha de grandes alturas, não são as montanhas do Líbano, era uma pequena elevação. Jesus subiu e ali sentou-se com os seus discípulos a conversar. E é dali que ele vê chegar uma grande multidão. E apercebe-se, tem uma expressão também ela, que o narrador teima uma informação que ele teima em dar, é que ele repara, não é, nesta multidão e faz uma pergunta aos seus discípulos, dirige-se a Filipe, nomeadamente, onde havemos de comprar pão para esta gente. E eu sublinhava aqui um aspecto muito curioso, que é o plural do verbo. Não diz aos discípulos onde é que eu hei de ir comprar pão, ou onde é que tu há de ir comprar pão, mas onde havemos. Nós, eu e vós. Não é? Este trabalho conjunto de Jesus com os seus discípulos. Este plural do verbo é muito curioso também aqui. Diz o texto que isto era um bocadinho para pôr à prova Filipe, porque ele sabia bem o que é que ia fazer, enfim. Mas o que é certo é que Filipe entra numa lógica muito humana, muito material, e diz: a multidão que se avizinha é tão grande que nem uma grande quantidade de dinheiro chega para comprar um pedacinho para cada um. Já nem era um pãozinho para cada um, era um pedacinho de pão para cada um. E a narrativa continua sublinhando que há um outro discípulo, que André, irmão de Simão Pedro, que repara que há um rapazito que tem ali 5 pães de cevada e 2 peixes. Também ele diz: mas o que é isto para tanta gente? Tanto aqui a lógica do material, esta lógica das categorias convencionais, dos números, não é? Eles acham que é muito pouco para tanta necessidade, não é? Tem muito pouco para tanta necessidade. E portanto, há ali qualquer coisa, a narrativa deixa em suspenso, não é? O que se há de fazer. E Jesus apenas pede que eles se mandem sentar, não é? Fazem sentar as pessoas. E as pessoas sentaram-se, e diz a narrativa que eram cerca de 5.000, enfim. Há aqui toda uma simbologia de números que depois poderemos falar mais tarde. E o que é certo é que, depois deste pequeno diálogo, então, vem esta frase que o Henrique começou por evocar: Jesus toma, então, os pães e dá graças e distribui-os. Este gesto, que até poderia ser tomado como um gesto normal, todos sabemos que no judaísmo há esta bênção dos alimentos,
não é só das grandes refeições, como nós os cristãos, eles até um pequeno café, qualquer alimento que tomam, claro que não fazem, as orações são são certamente adequadas, mais breves ou mais longas, segundo a refeição que vão tomar, mas há esta atitude de agradecer, de pronunciar uma bênção perante um alimento que se toma. E, portanto, aqui isto poderia parecer muito normal. Jesus, na sua cultura religiosa judaica, pois também dava graças. Só o que é certo é que, antes de de distribuir todo o alimento. E pode ser visto nesse primeiro plano, sem dúvida. Mas há aqui um outro plano, que é este Jesus, como o texto diz, sabia o que ia fazer, não é? Há aqui Jesus percebe que tem muito pouco, não é? Para muito, e muita necessidade, não é? Muita gente que tem necessidade. E ele dirige-se ao Pai, não é? Evocando para Deus, não é? Esta necessidade que ele encontra nesta multidão. Então, este gesto muito bonito que encontram na pintura também, que é projetada, este elevar do alimento ao Pai, pedindo que seja o Pai a abençoar este alimento e a multiplicá-lo, não é? Também ele, pegando na parte humana, porque ele precisou da colaboração humana dos pães e do peixe que aquele rapazinho tinha, pegando nessa ajuda humana, ele vai fazer de mediador entre o pouco que o ser humano tem e o muito que Deus pode transformar esse muito pouco e saciar então toda aquela gente. Este é um centro da narrativa que eu penso que é muitas vezes esquecido, que é uma humanidade que percebe que tem muito pouco, não é? Que percebe que existe muita necessidade, e Jesus aqui a ensinar-nos a virar-nos não para nós e para as nossas contas bancárias, para os nossos números, mas virar-nos para Deus, porque o que está aqui em causa é a partilha, é a distribuição, e isso é Deus quem pode realizar em nós. E só já lhe dou a palavra, que para não perdermos a ligação, é que todas as narrativas do Evangelho falam desta multiplicação dos pães, mas só João é que diz que foi Jesus que os distribuiu. Nos outros são os discípulos que vão distribuir. E João diz que Jesus distribuiu. Porque há aqui um dom que vem através de Jesus e que João quer assinalar e sublinhar. Então ele introduz esta diferença. É Jesus que abençoa, dá graças e depois distribui. O dom vem por Jesus. Conde António Rego, pouco para muita necessidade, é o que encontramos aqui. De alguma forma, também hoje há muita gente em busca de pão, em busca de alimento, não apenas o alimento físico, não é? Mas também aquilo que nos preenche no íntimo, e se calhar este Deus é pão da vida também, e é uma proposta também para o homem de hoje, cheio de necessidades físicas, cada vez mais, dado os tempos que vivemos, mas também uma oferta para preencher o interior do homem desta sociedade também muito marcada pelo vazio. Não é? Posso fazer uma pequena ressonância, digamos, que resultou da leitura e da meditação deste texto, também já enquadrado na própria primeira leitura, não está aqui isolado, depois possivelmente iremos lá, mas vejo aqui 5 elementos, que é Jesus, é o povo, é Filipe, é André e é um jovem que não se sabe o nome, não é? E Jesus é o primeiro que tem a sensibilidade de perceber que a multidão está a chegar. Não se sabe se aquilo vai demorar ou não, mas dá a impressão que vai demorar, porque se fosse só chegar e partir, que não trouxeram um piquenique, não é? Portanto, percebe que é uma multidão que vai poder passar fome. E ele é o primeiro a dar a nota disso. Tem essa humanidade, tem essa sensibilidade. Depois encontra um Filipe que faz logo as contas. Vai logo fazer as contas, a dizer o que não podia ser. Depois João André disse, mas está bem, talvez se arranje, e afinal é um miúdo que está calado com 5 pães, que acaba por fornecer a Jesus e aos outros essa abundância e essa partilha. Obviamente que há imensos aspectos aqui interessantes até para o nosso tempo, e aqui a irmã Luísa já tocou em alguns essenciais
de observação para nós situarmos este todo, mas eu vejo aqui, primeiro, a sensibilidade, depois a colaboração de uma equipa, de um grupo, não é uma pessoa só, de um anónimo também. Vejo Jesus a distribuir, mas vejo, e passando para o nosso tempo, um apelo muito forte à partilha. E à partilha é a partir do que nós temos. Não é a partir do nada, é a partir do que nós temos. É interessante que interrompe-se São Marcos para aparecer aqui São João em 5 domingos seguidos, porque se acha que São João tem esta crónica um pouco mais intensa. E, portanto, por outra parte, se pergunta quantos pães tendes, ou seja, o que é que vocês são capazes de resolver, que depois, com o milagre, faça o resto. E acho que é esta pergunta que é feita hoje e em tempo de crise. Como é que eu vejo isto aplicado nos nossos dias? Existem hoje imensos meios de ajudar a nossa forma de partilhar. Mesmo quem tem pouco, não há uma única forma de partilhar ou dar esmola na rua. Às vezes até é menos importante, mas cada caso é um caso. Ou a desconhecidos. Eu penso que a gente pode também pagar uma renda aos pobres. Eu, pessoalmente, funciono assim. Há uma instituição como a Cáritas, há uma instituição como os Vicentinos, há uma instituição como o Banco Alimentar. Eu acho que aí sei que vou partilhar pão que vai ser distribuído, que não vai ser esbanjado e os restos vão ser recolhidos e vai chegar a quem precisa. Julgo que, sem negar os aspectos da justiça, que são prioritários, que antecedem tudo isto, que estão antes, ou seja, o importante é que todos tenham o trabalho e o pão pelo seu suor, pelo seu talento, pelo seu valor, e que a justiça chegue no seu salário, enfim, em toda a sua inserção social, na sua saúde, na sua educação, mas há sempre um suplemento que nos cabe a nós, que é o que resulta do imperfeito de tudo o que é humano. E por isso, eu acho que não há ninguém, nem rico nem pobre, nem que tenha um bom salário ou um mau salário, que esteja desobrigado de entrar nesta ação de partilhar. Eu penso que deve fazer parte do nosso exame de consciência daquilo que eu tenho, o que é que eu dou aos outros. A quem é que eu dou e como é que eu dou de uma forma eficaz. E julgo que estamos num momento de recolha de coisas eficazes para uma situação concreta eficaz, ou com um desempregado, ou com um idoso, ou com uma criança, onde não podemos brincar à caridade ou então responder vagamente a algum sentimento de mal-estar que possamos ter. Tenho um pouco de pão, tenho que parti-lo. Eu julgo que estas contas são muito exigentes a partir do próprio Evangelho. Não falei muito, mas a gente já verá até talvez na próxima semana. Isto é uma rampa para lançar outra coisa. Aqui este não é o último pão que nos alimenta. E aqui a irmã Luísa também já abordou. Isto é o pão espiritual, que depois poderemos falar mais aprofundadamente, mas que pressupõe também que esta situação está a caminho de solução. Irmã Luísa, há ainda um outro aspecto que eu gostaria de sublinhar, que também, enfim, todos sabemos que se recolheram, o Padre Rico falou, que não se esbanjar, e o texto realmente sublinha que se recolheram. Jesus diz aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E esta frase pode parecer assim um bocadinho, não é, de economicista, isto é de vamos aproveitar ainda para outro momento, mas eu acho que há aqui algo ainda mais, há um segundo nível de leitura, como eu costumo às vezes dizer, nestas palavras. Porque este nada se perca. O que está aqui em causa, como dizia o Padre Rigo, e é verdade, é a questão da partilha a partir do pouco que se tem, não é a partir do muito que se tem, porque tenho muito, então, porque temos, de facto, o texto sublinha, os discípulos diziam, nós não temos dinheiro, e também aquilo que o rapazinho tinha parecia muito pouco. E é desse pouco que se transforma muito, que ainda sobram 12 cestos. E este não perder-se nada, porque a partilha, acho que a partilha, e depois principalmente esta abundância vem do dom de Jesus. Há aqui qualquer coisa de sagrado, porque, como o Padre Rego dizia, não podemos brincar à caridadezinha, não podemos transformar isto em sentimentos de partilha, mas é algo mais profundo, porque a verdadeira partilha, eu dar do que me faz falta, exige um dom de si,
que eu acho que já assume níveis muito de sagrado mesmo. Não é? É esse o dom de Jesus, é o dom de si. Não é? E é isso que não se pode perder. É isso que tem que se recolher e guardar e que não se pode perder. A partilha tem algo de sagrado que não se pode e que Jesus pede que não se perca e que se recolha e que se guarde e que não seja utilizada de qualquer maneira. Daí o Padre Henrique falar e evocar até instituições que sabem como se faz essa partilha, que cuidam para que essa partilha chegue aos seus fins e não se perca pelo meio nada. Não é? Eu penso que esta frase toca este nível muito profundo da partilha que nós muitas vezes não objetivamos, não vamos a sério. Quer dizer, e eu dar de mim, do meu tempo, não é só coisas, mas de mim, do meu tempo, do que me faz falta em termos de tempo, em termos de alimento, ou em termos de seja do que for, é algo de muito profundo e que me aproxima desse dom de Jesus total, que foi o dom de si mesmo. E disso não pode sobrar, não se pode perder nada, não pode ficar assim, perdido. Vamos aproveitar os 6 minutos que nos restam para olhar as duas leituras. Esta primeira leitura, irmã Luís, há aqui um ponto de contacto muito grande com este Evangelho. Há elementos muito comuns. Sim, pois temos também aqui a situação, mas aqui o profeta Eliseu era este homem de Deus, não é Deus, não é? Também ele vai distribuir um pão. Há um homem, também não se diz o nome, é muito semelhante, tem aqui este aspecto com o Evangelho, há um homem que vem trazer as primícias, no fundo são aquilo que era um costume judaico das primícias. Eram ofertas que se faziam. Os primeiros frutos, tudo o que era, os primogénitos também, eram trazidos neste caso, este homem de Deus chamado Eliseu. E ele traz os pães, não é? Traz estes 20 pães de cevada e trigo novo, porque novo, cá está, eram as primeiras colheitas, com eles fez pão e trouxe no seu saco a Eliseu, a este homem de Deus. E o que é que Eliseu diz? Dá-os a esses homens que comam. Distribui, partilha, faz a partilha. Não ficou com eles para ele, mas, sim senhor, este trazer a Deus identificado agora, revertendo agora para o bem. É uma grande alegria em receber este pão novo, em distribuir o próprio Eliseu. Eu julgo que de facto E há aqui um grupo que diz, são 100 pessoas, e ele diz, não, mas 20 pães para 100 pessoas, isto não dá. Lá está a tal lógica sempre humana a fazer as suas contas, não é? E o profeta insiste, dá-os, porque comerão e ainda sobrará. Esta fé, né? Este sentido que o profeta tem de que, por muito pouco que seja e muito grande que seja a necessidade, quando há partilha, sobra sempre. Nunca falta. Eu acho que há aqui uma coisa interessante que a gente muitas vezes faz a nível planetário, as contas aos bens que há na Terra e às pessoas que existem para os consumir. E, portanto, se há pão ou não há pão para todos. Eu acho que se há coração, há pão para todos. Se há inteligência, distribuição e justiça, há pão para todos. Nunca mais pode haver é na lógica do fechar-se e armazenar só para si. Portanto, não há milagre que salve um mundo que se fecha só para si, onde cada um só arrecada, só armazena, só rentabiliza e não pensa no contrário. E passa por aí muito a situação em que nos encontramos hoje. Não é uma questão de quantidade de pão, é uma questão de intensidade de coração para fazer esta volta das coisas que chegam e das coisas que são distribuídas. A segunda leitura, temos que avançar. A segunda leitura não nos fala de pão, mas fica muito bem remata, conclui muito bem estas duas leituras. Fala-nos das exigências porque da vida cristã. Vai apelar ao apoio, diz, com humildade, mansidão e paciência, isto é, a relação humana, a relação entre todos os seres humanos, feita, esta partilha, este dar de si com humildade, com paciência e mansidão. Então, suportai-vos, este aqui suportar não é, nós agora já damos um outro sentido à palavra suportar, mas é sustentar-vos uns aos outros no amor, não é?
E depois vai dar sete razões porquê. Há um só corpo, nós somos um todo e dependemos todos uns dos outros, estamos todos ligados, um só Espírito que vos chamou a uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos que reina sobre todos. Portanto, há aqui uma unidade entre toda a humanidade que justifica esta partilha. Quer dizer, enquanto nós vivermos fechados em nós, não é isto que Paulo entende para a comunidade cristã. Toda a comunidade cristã está no mundo e é uma com o mundo. E vive com um só Deus. Portanto, há aqui uma unidade que, sem partilha, não existe. Não é? Sem percebermos esta unidade, a partilha também fica muito normativa e de preceituosa e normativa. Mas perceber que em Deus nós somos um com Ele e isso é que dá sentido também, um sentido à partilha e não a torna apenas normativa ou então para tranquilizar a consciência. Não é? E acho que Paulo insiste muito nisto, quer dizer, e este texto fica bem aqui, porque há muito perigo de transformar a partilha e todo este bem que se faz, muitas vezes em normas ou preceitos ou até aliviar de consciência porque tenho muito e não perceber que o que eu tenho é de todos. Ao fim e ao cabo, esta humildade, mansidão e paciência é o que permite, Padre, o milagre da partilha, não é? E da multiplicação. Lembremos que Éfeso é uma grande cidade, uma espécie de cidade global da altura, muitas culturas, uma grande confusão. Aí Paulo funda uma comunidade, mas está no meio, digamos, desse turbilhão de influências, de moral, de pensamentos, de paganismo, de cristianismo. Está. E essas pequenas comunidades vêm-se um pouco perturbadas no meio disso tudo. E Paulo procura, através destes elementos, dizer isto é que é o essencial, isto é que faz a vossa unidade é que faz uma força e uma presença lógica e firme no meio, digamos, desta pluralidade e desta globalização, como nós diríamos hoje. Os cristãos hoje estão parecidos, já? Estão parecidos e eu acho que têm que socorrer-se dos mesmos elementos para poderem responder à sua vocação no mundo de hoje. Muito bem. O tempo não nos permite também ir mais além. Não permite. Não permite. Agradeço a ambos o facto de nos terem partilhado aqui a riqueza destes textos litúrgicos que poderemos escutar na liturgia do próximo domingo. Tenha então um bom fim de semana. O programa Eclésia regressa na próxima segunda-feira.